22 características de autismo em bebês. 1. Dificuldade de estabelecer conversas. Atraso de fala é o que mais faz as pessoas procurarem, né? Então, se ele não conseguir estabelecer conversa, veja, isso aí não é sobre fala, é estabelecer conversa. Conversa é um jogo social que se estabelece vocalmente entre duas pessoas. Dificuldade para iniciar a interação social, para começar a interação, para puxar um assunto ou para chamar a atenção para iniciar uma interação a dois. Essa é uma outra característica também, a segunda, tá? Terceira, dificuldade em demonstrar emoções. O indivíduo tem uma dificuldade muito grande, né, de expressar as emoções. Não é um prejuízo na emoção, um prejuízo na expressão dessas emoções, né? E aí isso muitas vezes vai, inclusive, gerar comportamentos problemáticos, comportamentos até agressivos, porque é difícil você expressar aquilo que você está sentindo, né? É um problema de comunicação. Quarto, prefere ficar sozinho. Se ele prefere ficar sozinho, principalmente se eu estou falando de uma criança, isso é um sinal importante, porque as crianças gostam, em geral, de estar juntos, né? De estarem brincando, de estarem interagindo. Não estou falando que isso 24 horas, mas a maior parte do tempo. Então, se ele prefere ficar, se ele tem vários momentos ficando sozinho, é uma característica relevante. Quinto, pouco contato visual. Muitas vezes, os pais falam, não, ele faz contato visual, mas ele faz isso, ó. Isso não é o que normalmente as crianças fazem, né? Eu falo assim, que às vezes a gente convive muito com pessoas com autismo, você encontra a criança com desenvolvimento típico, parece que ela sabe um segredo seu, né? Ela faz isso. E ela não desprega, é uma coisa impressionante. É uma relação magnética de contato visual. Se o indivíduo tem esse olhar assim fugaz, então esse é sim um prejuízo no contato visual, porque as crianças fazem um contato visual sustentado, tá? Sexta característica, linguagem corporal pobre. Olha, quando eu falo, eu me expresso, eu falo não é só com a verbalização. Olha, a fala não verbal e paralinguística, né? Com os meus braços, com o meu corpo, eu dou ênfase ou retraio, ou eu estou envergonhado. Então tem uma linguagem além da linguagem verbal. E isso também você pode observar no indivíduo. Quando isso é muito empobrecido, essa também é uma característica. Sétima, pouca expressão facial. Olha aqui, ó. Isso aqui pode ser, em algumas pessoas com autismo, alterada, de modo que o indivíduo tem, às vezes, uma face pouco expressiva que não sinaliza, por exemplo, se ele está bravo, se ele está feliz, se ele está assustado, né? Ela acaba tendo uma expressão mais padrão, assim, com pouca modificação, né? Não é um problema motor, não é um problema que nós estamos falando mecânico, né? É um problema, de fato, da expressão comunicacional, porque eu movimento meu rosto para ajudar na minha comunicação. Embora isso não seja treinado de maneira específica, as pessoas vão desenvolvendo isso de maneira mais ou menos natural. Quando isso não acontece, acontece de maneira empobrecida, então é uma característica. Oitava, não entende a expressão facial ou corporal do outro. Algumas vezes você está falando com uma pessoa com autismo, você está assim, e ele está. Ele não está entendendo que você está bravo, que você está aborrecido. Às vezes, tem um outro protocolo que fala isso, né? Quando você está visivelmente aborrecido, ele vem te confortar, mas não quer dizer que a pessoa tem menos empatia, é porque ele tem menos percepção de que o outro está aborrecido. É mais difícil para ele se colocar nesse lugar e perceber isso, tá? Nona, é uma dificuldade para entender ironias ou piadas. É claro que aí eu não estou falando de bebês pequenininhos, crianças um pouco maiores já entendem. Uma criança com 5, 6 anos, por exemplo, de um modo geral, ela já entende isso. Se ela tiver dificuldade nesse entendimento, desses duplos sentidos, né? Isso é sim uma característica de autismo, né? Nesse caso seria o autismo leve, que ele tem uma compreensão, mas ele tem uma dificuldade nesse processo de simbolização.